Olá, amados, a paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bem com vocês? Espero do fundo do meu coração que sim. Amados, para quem não me conhece, sou Lucas Tagliari da Silva, sou aqui da Arquidiocese de Maringá. Nesse tempo, estarei responsável pela comissão de intercessão do MUR aqui no nosso estado. Bom, estou aqui para dar continuidade nos nossos vídeos. No nosso primeiro vídeo, nós falamos de por que nós intercedemos. No segundo vídeo, nós falamos sobre o alicerce da vida de um intercessor. E nesse terceiro vídeo, nós começaremos a conversar e falar um pouquinho sobre as condutas de um intercessor. Então, pega aí a sua palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 18. Lá em Efésios, vai dizer assim: Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, nós precisamos ser como os sábios que cuidam e zelam das coisas de Deus. Nós precisamos, todos os dias, parar para ouvir o que o Senhor tem nos direcionado, onde o Senhor tem desejado que nós façamos diferente na nossa vida, façamos diferente lá na nossa casa, no nosso grupo de oração, no nosso GPP, na nossa sala de aula. Nós precisamos também, amados, para parar, silenciar o nosso coração e conversar com Deus realmente, querendo entender e perguntando a Ele se o que nós temos feito como intercessores no nosso grupo de oração, no nosso GPP, nas nossas dioceses, é aquilo que o Senhor tem sonhado para esse tempo. Amém? Amados, o que então pode nos nortear a respeito das nossas condutas de intercessores? Nesse vídeo, nós vamos estar falando algumas condutas que nos direcionam a ter uma vida de intercessor de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, amados, uma das primeiras condutas que nós vamos falar nesse vídeo é a firmeza na palavra de Deus. Ou seja, se firmar realmente naquilo que o Senhor tem nos dito por meio da sua palavra, orar com a palavra, rezar com a palavra, estudar a palavra de Deus, para que nós possamos perceber por onde o Senhor tem nos encaminhado nesse tempo, nos debruçar na palavra de Deus diariamente, estar junto de Deus, íntimo de Deus, por meio da sua palavra, para que o Espírito Santo possa nos conduzir como intercessores, como filhos da nossa casa, como alunos lá no nosso curso, como pós-graduandos, profissionais do nosso campo de atuação, por meio da palavra de Deus, para que o Senhor possa ir nos direcionando de acordo com as vontades de Deus. Para isso nós pedimos todos os dias, amado, o dom da fortaleza, para que o Senhor possa nos fortificar por meio da tua palavra. Então que nós possamos ser fortes em Deus, pedindo a Deus todos os dias o dom da fortaleza. Queria que você pegasse lá na palavra de Deus, no Salmo 27. Na Bíblia Ave Maria é Salmo 27, versículo 8. E vai dizer assim: O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhe é consagrado. O Senhor é a força do seu povo. Nós precisamos todos os dias, amados, ter a certeza de que a palavra de Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. E quer coisa mais gostosa se nós nos fortificarmos rezando, orando, estando perto de Deus por meio da sua palavra. Gostaria também que você pegasse lá em Jeremias 16, versículo 19. Vai dizer assim na palavra de Deus: Senhor, minha força e amparo, refúgio no dia da desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, estando junto de Deus por meio da sua palavra, estando junto de Deus por meio de nossas orações, conhecendo a Deus por meio da Santa Escritura, nós não devemos temer. É a nossa força no dia de desânimo. É o Senhor que é a nossa força no dia que a gente não está legal para estudar, não está legal para conversar com as pessoas.
É o Senhor que é a nossa força e nós precisamos estar íntimo de Deus por meio da palavra. Então, uma das condutas é ser firme na palavra de Deus. Uma segunda conduta, que nós vamos falar nesse vídeo, é um coração puro, um coração totalmente aberto, purificado, um coração que segue as vontades de Deus, um coração que busca todos os dias, amados, viver em santidade, um coração que não visa o pecado. E todos os dias nós olhamos para Deus e pedimos realmente que nós tenhamos um coração manso, humilde e misericordioso, tal qual é o coração de Deus. Queria que você pegasse lá em Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Vai dizer assim: Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do céu, lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, amados, quando nós pedimos que o Senhor possa nos dar um coração puro, nós pedimos a Deus o dom da temperança. Que o nosso coração esteja em equilíbrio com as vontades de Deus. Queria que você pegasse também lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2. Lá em Tiago 3, 2 vai dizer assim: Porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Veja também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, o dom da temperança, quando nós pedimos a Deus, é para que o Senhor possa realmente nos dar a graça de sermos aquilo que o Senhor tem sonhado, que o nosso coração seja reto, com atitudes corretas, atitudes de um cristão, que nós tenhamos atitudes de Deus realmente, que o nosso coração seja semelhante ao vosso coração, coração de Deus. Essa é uma conduta de um intercessor, de ter um coração puro, buscar todos os dias ter um coração contrito e um coração que visa sempre se assemelhar ao coração de Deus. Uma outra conduta que nós falaremos nesse vídeo é a conduta de ser submisso. Nós devemos sempre, amados, ser submisso àquilo que o Senhor tem nos pedido nesse tempo, ser submisso àquilo que o Senhor tem nos direcionado. Nós precisamos todos os dias ser guiados por Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, na certeza de que aquilo que o Senhor tem nos mostrado é o caminho que nós devemos percorrer. Assim, amados, como Simão, quando Deus pediu para que ele lançasse as redes novamente, ele mesmo cansado disse a Deus: Senhor, em atenção à tua palavra, a rede eu volto a lançar. É isso, amados. Mesmo cansados, mesmo cheio de coisas para fazer, e olhar para Deus: Senhor, eu confio na tua palavra e a rede eu volto a lançar. E Simão Pedro, mais à frente na palavra, vai dizer que o Senhor disse: doravante sereis pescador de homens. E Simão Pedro deixou tudo e seguiu a Deus. Nós precisamos todos os dias, amados, olhar para Deus e pedir: Senhor, o que é e por onde é que nós temos que caminhar? Então, amados, nós devemos todos os dias pedir a Deus o dom da obediência, que nós possamos ser obedientes a Cristo. Queria que vocês pegassem a palavra de Deus lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lá vai dizer assim: Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo. É uma pergunta que o Senhor faz a nós, amados. Será que nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos pedido? Será que nós temos sido obedientes àquilo que o Senhor tem nos pedido? Nós devemos todos os dias pedir a Deus por onde é que nós devemos caminhar e seguir por onde o Senhor tem nos direcionado. Queria que vocês também pegassem lá
em Atos, pegar essa palavra lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Vai dizer assim: Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Importa primeiro obedecer primeiro a Deus do que os homens. É preciso, amados, que nós tenhamos isso certo no nosso coração. Essa conduta de ser submisso, de primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Obedeçamos primeiro aquilo que o Senhor tem nos direcionado nesse tempo, para que nós possamos realmente colher e semear as boas sementes, colher os bons frutos que o Senhor tem reservado para o nosso ministério, para a nossa casa, para os nossos estudos, para o nosso trabalho. Queria que você também pegasse lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor vai nos dizer, amados, que nós devemos não apenas ouvir aquilo que o Senhor tem nos dito. De nada vale eu, Lucas, como intercessor, ouvir aquilo que o Senhor tem me dito e eu não propagar aos meus na minha casa, lá no meu grupo de oração em especial, por meio das nossas intercessões que nós fazemos para o nosso Gol, GPP, e aquilo que o Senhor tem nos direcionado nós não propagarmos. É preciso que nós sejamos submissos às vontades de Deus e possamos seguir sempre aquilo que o Senhor tem nos conduzido. Amém? Amados, nós possamos fazer uma breve oração, pedindo realmente a Deus que nós possamos ser firmes naquilo que o Senhor tem nos direcionado nesse tempo, que nós possamos ter a graça, Senhor, de ser submisso às Tuas vontades, que nós possamos compreender por onde o Senhor tem nos direcionado, que nós possamos realmente ser submisso e caminhar segundo as Tuas vontades e diariamente sermos firmes, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos direcionado, que o nosso coração possa ser puro, manso e humilde, assim como o Seu coração é, Senhor. Que nós tenhamos a graça de ter um coração semelhante ao vosso, que nossa vida de intercessor, a nossa vida de Luquinhas, a nossa vida de filho, acadêmicos, profissionais, sejam semelhantes às Tuas vontades, semelhante à vossa vida, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito e nos dê a graça de sermos conduzidos para as Tuas vontades, sermos conduzidos, Senhor, aos Teus desejos. Amém, amados? Amados, essa é a primeira parte da nossa conversa sobre as condutas de um intercessor. Já termino esse vídeo ansioso para encontrar vocês na nossa segunda parte sobre as condutas de um intercessor. Um beijo forte no coração de vocês. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria.